quarta-feira eu ministrei aqui, o Jefferson, não, o Jefferson foi sexta. Alguém ministrou quarta comigo aqui? O Renan está viajando. E eu, né? Nós dois ministramos. E uma das coisas que esse combustível produz em nós, essa vida produzindo, é coragem. Coragem. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, por que isso é importante? É simples, é porque as pessoas, a maioria das pessoas vivem derrotadas por falta de coragem. Sabia? Elas recuam, elas retrocedem, né? Jesus nunca retrocedeu. Mas vamos falar de nós. Será que nós, eu e você, será que já retrocedemos alguma vez na nossa vida? É claro que já, muitas vezes. Então, na verdade, era para a gente estar noutra posição, noutra situação, mas por retroceder, a gente acaba voltando ou estagnando na nossa vida. É verdade ou não é? Por retroceder, voltar atrás, por covardia, né? Mas eu quero dizer para você, essa vida, ela produz em nós coragem. E o que eu quero dizer para você é que já está dentro de nós. Então, quando Deus chama Josué, né? Se você não conhece a história, Josué, ele era ajudante de Moisés, tinha vindo do Egito com Moisés. Moisés era o grande líder. E agora no caminho, estava perto de chegar na terra prometida. Deus falou para Moisés: olha, agora você vai morrer, você não vai entrar na terra. Agora o seu servo, o seu ajudante Josué vai entrar no seu lugar. E eu fico imaginando o desafio desse homem. Eu fico imaginando, irmãos, a batalha dentro dele. Porque não era fácil, era um desafio muito grande. Ele tinha que introduzir tantos milhões de pessoas na terra que ele não sabia onde. As pessoas não sabiam como ia ser. Eles sabiam que eles tinham uma promessa de Deus, mas agora a responsabilidade era de Josué. E Josué, no início ali, eu creio que muito amedrontado, com muito medo, Deus lhe chama e diz: olha, seja corajoso. Seja corajoso. Sabe, irmãos, para qualquer conquista na sua vida, esse é o segredo. Esse precisa, tenha coragem. Amém? Fala para o seu irmão, tenha coragem, irmão. Aleluia. Agora, a coragem, deixa eu falar para você, não é a coragem natural. Não é aquela coragem, aquela afobação, né? Aquele ímpeto do homem humano. Essa coragem tem que ser uma coragem segundo Deus. Não é aquela coragem segundo o seu braço. Amém? Essa coragem é produzida pela semente que já está em você, a divina semente. Essa coragem é produzida pelo Espírito, por esse rio que já está dentro de nós. Então, se você ler a história, você vai ver que um dia Moisés chama 70 homens e Deus diz: olha, esses homens vão te ajudar na administração, no julgamento das pessoas. Eles vão ser teus ajudantes. E a Bíblia diz que Deus pega do Espírito que estava em Moisés e coloca nesses homens. E se você for ver a história, você vai perceber que Josué estava no meio daqueles homens. Então ele já tinha recebido o mesmo Espírito, já estava dentro dele. O que nós estamos aprendendo, irmãos, é que tudo que nós estamos falando aqui já está dentro de você. Você não tem que buscar algo que está fora, você tem que desenvolver algo que já está dentro. Imagina se você for numa academia, aí, como que é o nome do cara que cuida lá da academia, que vai instruir? Ajudem aí. Personal, né? Chique demais. Personal, chama e fala assim: Diego, olha, você não tem musculatura, tem que implantar uma musculatura no seu braço. Acontece isso? Não. Pode ser bem franzininho, né? Igual o Júnior, bem magro, não precisa de academia, né? Mas tem a musculatura. O que vai acontecer? Desenvolver algo que ele já tem. Os irmãos estão comigo? Eu ia falar do Ney, mas não falei não. Ney até escondeu ali. Você vai desenvolver, irmãos, algo que você já tem. É disso que eu vou falar nessa noite. Você já tem. Coloca a mão assim no seu coração e diga: eu já tenho. Diga: a divina semente já está em mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, então, o que nós vemos aqui em Josué
é que Deus chama ele e diz: olha, seja corajoso, mas essa coragem não é uma coragem natural na força do braço. Essa coragem já estava nele. Agora, deixa eu falar para você, como que essa coragem vai ser desenvolvida na sua vida? Como que ela vai ser desenvolvida? Na hora da luta. Amém? Na hora das suas batalhas. Essa coragem vai aparecer justamente nesse momento. Coragem segundo Deus. Então Josué é aquele homem que Deus precisa dar aquela injeção de ânimo para ele. Seja forte, seja corajoso, eu estarei contigo. E você vai ver lá na frente Josué um dia no meio de uma batalha, e ele diz: eu não quero terminar esse dia sem ter vencido meus inimigos. E ele ora e diz, ele dá uma ordem ao sol: sol, pare. Você percebe que já estava dentro dele a coragem, a semente, sabe, irmãos? Na medida que você está andando com Deus, a sua experiência vai crescendo, você vai crescendo em ousadia, vai crescendo em fé, e a sua coragem vai aumentando. Você já não se abala, né? Você já não fica cabisbaixo quando vem as lutas para a sua vida. Os irmãos estão comigo? Aí quando você olha assim as batalhas que você já enfrentou, você vai dizer assim, você vai chegar à seguinte conclusão: olha, se não fosse o Senhor, eu não teria passado por isso. Eu não teria vencido essa luta na minha vida. Verdade? Eu fico imaginando que cada um de vocês já enfrentaram na vida, né? Estava conversando com a irmã, ela falando de quando ela, já conversei várias vezes com a irmã, quando ela perdeu o filho dela. Eu, toda vez que uma mãe fala um negócio desse, eu fico imaginando, né? Às vezes falo, esses dias orando aqui com o pastor Evandro, que esses dias aí ele perdeu mais um irmão. E foram 3 irmãos, né, que ele perdeu na família, né? Alguns mais novos do que ele. Eu fico imaginando o que é isso, irmãos, né? Há um ano atrás eu perdi um irmão. Isso é um exemplo de perda na nossa vida, sabe? E quando você está diante daquela situação, você fala: como que vai ser agora? Como que eu vou resistir a isso? Aí sabe o que acontece? Você percebe que nesse momento a coragem aparece. Nesse momento o Senhor te reveste, porque ela já está dentro de você. A capacidade que você precisa para vencer qualquer luta já está dentro de você. O Espírito de Deus já está dentro de você. Ele é o dono da coragem. Amém? Nós vemos, por exemplo, a história de Pedro, que quando Pedro, antes de Jesus morrer, Jesus avisou: olha, vocês vão me negar essa noite. Pedro dá um pulo e fala: não, jamais. Todos eles aí podem negar, mas eu não nego. Olha que arrogante, né? A Bíblia diz que ele fugiu. Na hora do vamos ver, ele fugiu. Ele negou Jesus. E um momento que ele estava ali, junto com os servos, ele nega a última vez. E Jesus está descendo a escadaria. Jesus olha para ele, ele olha para Jesus. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Amargamente, porque ele negou. Jesus avisou. Agora ele estava ali com o coração moído, né, porque negou o silvestre. Mas você percebe que depois que Jesus ressuscita, Jesus mandou uma mensagem para os discípulos e fala para eles o seguinte: olha, Jesus fala para eles: olha, digam para os meus discípulos e digam também para Pedro, para irem para Jerusalém. Fiquem lá, porque eu quero me encontrar com eles. Ir para Galileia, perdão. E Jesus vai, se encontra com eles. E Pedro está lá. E a Bíblia diz que 50 dias depois, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, Pedro, agora cheio do Espírito, cheio da vida, cheio do poder, ele fica de pé e prega uma palavra que 3.000 pessoas se convertem num dia só. Por quê, irmãos? Porque o Espírito que você recebeu vence a covardia. O Espírito que está em você vence qualquer covardia. Amém? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala: estou olhando para um corajoso, para uma corajosa aqui nessa noite. Diga: você já está com cara de gente corajosa. Aleluia! Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Coragem. Fala para o seu irmão: coragem, irmão. Agora tem outra coisa poderosa, irmãos, que eu vou ler com você, está lá em primeiro, já deixa no ponto aí, João Vitor, por favor.
Passei a referência, né? 1 Samuel. Isso, 1 Samuel capítulo 30, do 1 ao 10. Uma coisa poderosa que acontece dentro de mim e de você é que você pode ter a maior coragem. Coragem para começar algo, né? Coragem para dar o pontapé inicial, mas se faltar isso aqui, você não vai além. Essa vida, né, vai produzir em nós perseverança. Diga comigo, perseverança. É muito comum muitas pessoas começarem as coisas, estarem bem empolgadas, mas é muito comum também as pessoas desistirem, as pessoas pararem no meio do caminho, que falta perseverança. Então vamos lá ler prepara essa passagem aí, que está, eu não fiz um esboço de cada capítulo, tá? Eu ajuntei aqui para compartilhar com vocês, e essa passagem aqui conta uma história, conta a história de um homem muito conhecido, você já ouviu, você admira, um homem chamado Davi. E diz assim que Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia. Os amalequitas tinham atacado o Negueb, e incendiado a cidade de Ziclag, a cidade de Davi. Então ele morava ali, seus soldados também moravam, suas esposas estavam ali, seus filhos estavam ali. Ele saiu para guerrear a guerra do Senhor, e no dia que ele volta, as casas tudo queimadas. E cadê a família? Cadê os filhos? Não sei. Não sabemos o que aconteceu. Foi exatamente essa história. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. E ninguém mataram, mas os levaram consigo. Os sequestradores levaram. Quando conseguiram, ou quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Irmãos, isso é um choro, né? Isso é um choro assim que a pessoa se acaba, a pessoa fica arrebentada. Ela diz que eles choraram até não restarem mais forças nele, né? Deve ser uma tristeza muito profunda. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ele tinha duas esposas, na época podia, hoje não pode mais. Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, a qual fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens, então além de tudo isso, olha o que aconteceu aqui, os homens falavam em apedrejá-lo, seus amigos, seus homens, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, suas filhas, e Davi, porém, fortalecendo-se no Senhor, o seu Deus. Olha, isso é tremendo, volta lá. Davi fez o quê? Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele pediu ao Senhor: devo prosseguir ou perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Vou parar aqui, porque eles foram lá, alcançaram os inimigos, tomaram tudo que eles tinham e resgataram a esposa e os filhos também. E teve vitória nesse dia, né? Eu quero falar aqui, irmãos, sobre Davi, porque Davi, a história dele tem a ver com a minha e com a sua vida, né? E a primeira pergunta, porque nós falamos esses dias sobre a carreira proposta. O que nós temos falado esses dias é que Deus, ele tem um chamado específico para você, que tem uma carreira que Deus já propôs, que tem algo que Deus já estabeleceu, e é isso que Deus quer que você viva.
E o que nós aprendemos também é que nessa carreira proposta, nem tudo vai ser perfeito. E o que Davi estava fazendo aqui quando aconteceu essa tragédia na vida dele? Ele estava correndo a carreira proposta. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava cumprindo o chamado de Deus na vida dele. E nós vemos aqui que uma grande tragédia acontece, porque ele chega ali, como nós já falamos, e diz que ele foi lutar a guerra do Senhor. Ele não estava fazendo nada fora da vontade de Deus. E quando ele volta, tinha acontecido aquela tragédia. E agora? E agora? Desistir ou seguir em frente? Sabe, irmãos, isso aqui é importante. Isso aqui é a grande lição, a primeira grande lição que nós aprendemos nessa noite. Quando você encontra um desafio na sua vida, onde tudo, quando você olha, tudo está dizendo para você, ó, já deu, tem mais jeito. Os inimigos venceram, sua família foi roubada, né? Você não resta mais nada para você. Você sabe o que a maioria das pessoas fazem? Param. Porque parece ser o normal fazer. Parece ser, né, é comum isso, parece que a lógica é essa. Numa situação dessa, parar. Mas a Bíblia diz que ele vai e pergunta para o Senhor, porque inclusive a situação era tão ruim que os próprios amigos queriam apedrejá-lo, que falavam, olha, vamos matar ele, é culpa dele. Irmãos, é um momento muito difícil esse na vida de Davi. Sabe o que Davi faz? Ele se fortaleceu no Senhor. Sabe a outra lição dessa noite? Presta atenção. Presta atenção. Não procure fortalecer-se nos homens. Não procura preencher você olhando para as pessoas, para o seu marido, para a sua esposa, né? Para o seu filho. Não faça isso. Porque eles não vão conseguir suprir você. Eles não vão dar a provisão que você precisa. As pessoas vão decepcionar você. E eu não te trouxe aqui para deixar você mal com as pessoas. Eu quero abrir o seu olho e dizer assim, não é esse caminho. Não fica achando que as pessoas vão sempre te atender, sempre suprir suas expectativas. Não vão. Então a grande lição hoje, a segunda lição é: busque no Senhor, se fortaleça no Senhor. O que deixa você bem e fortalecido? É quando você está bem com as pessoas? É quando você está bem no seu casamento? É quando seus filhos estão todos bem? É quando seus familiares estão falando bem de você? É quando está todo mundo de boa com você? É quando está tudo fluindo certinho lá no trabalho? Você está trabalhando? É isso que te deixa eu falar, que não seja isso. Que o que venha realmente dar segurança, suprir você, seja o Senhor. Seja você se fortalecer a cada dia no Senhor. Se você não é uma pessoa que se fortalece a cada dia no Senhor, você não é uma pessoa fortalecida. Dá até para escrever essa frase aí. Se você, diga comigo, se eu não sou uma pessoa que busco me fortalecer sempre no Senhor, e sim em outras coisas, diga verdadeiramente, eu não sou fortalecido. Paulo, ele escreve para Timóteo, ele fortalecei-vos no Senhor, na graça do Senhor. Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo, é o Senhor na sua vida. Amém? É a vida de Deus em você, é o fluir de Deus em você. Esse rio não se esgota. O David falou aqui, rios fluirão. Rios fluirão. Então esse rio não para. Esse rio é contínuo na sua vida. As pessoas, se você tiver com a sua esperança nas pessoas, chega uma hora que para. O rio daquela vida para de fluir. Mas o rio da vida não vai parar de fluir, mesmo na circunstância mais difícil. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. O Senhor falou com ele, ele se levantou e ele foi. Quando ele está indo com o seu exército de 600 homens, 200 falaram para ele, olha, não dá para a gente, cansamos, esgotamos. Quando as pessoas estão com você e decidem parar, o que você faz? Eu tenho muita experiência, pessoas que andaram
aí cansaram. Se o seu coração, sua expectativa, o que te fortalece são aquelas pessoas, você está na roça. O que te fortalece é o Senhor. Amém, irmãos? Aí você prossegue. Aí você segue em frente. Porque você está com o coração certo. E também, engraçado, interessante que Davi, 200 homens disseram, olha Davi, nós cansamos, não dá para ir. Davi entendeu. E ele falou, fiquem aqui que eu vou com os 400 que suportam a jornada. E eles vão, vence o inimigo com 400 e volta e divide a riqueza que ele conseguiu com todos. Ele não julgou, não condenou quem parou, porque o coração dele estava certo. Tem gente que é assim, quando o fulano não está com ele, quando o fulano deixa, cancela lá a amizade do Facebook, ele fica mal, e ele chora, e ele posta um monte de coisa. Irmãos, eu acho que o grande sinal de uma pessoa imatura é a pessoa que posta coisas indiretas. É a pessoa que eu falo, meu Deus, é uma criança. O Facebook dá até umas sugestões, né? Tô mal. Quais são as sugestões lá do Facebook? É o diabo que coloca aquilo. Tô na lama. O que mais que ele fala? Com raiva. Oh, Jesus, irmão. Aí tem uns mais espirituais, tô orando. Mas irmão, vai orar sem falar nada para ninguém, não precisa. Seja maduro, não seja criança. Não dê indireta. Sabe que esse negócio da indireta é a pessoa que é covarde, né? Ele não vai lá e fala no olho, ó irmão, com amor. Ele não tem o coração certo. Eu não sei porque que eu falei isso aqui. Ninguém deu indireta para mim esses dias. Amém, irmãos? Então, Davi, presta atenção. Davi, isso aqui é importante. Quem foi Davi na vida? Quem Davi se tornou na vida? Quem conhece a história de Davi? Ele se tornou o quê? Rei. Mas ele não se tornou só um rei. Ele se tornou o maior rei. Diga assim comigo, o maior rei da história de Israel. Tiveram reis grandes. Salomão, filho dele, foi muito grande, né? Rei Ezequiel, outros reis foram muito grandes. Josias foi um grande rei. Mas Davi foi o maior rei de Israel. Maior rei de Israel. Então com esse homem nós podemos aprender muito para a nossa vida. Podemos aprender muitas coisas na nossa vida com esse homem. Não estão comigo? Porque uma coisa marcante na vida de Davi, presta atenção, da terceira lição hoje, é isso? Davi aprendeu recomeçar na vida. Irmão, se você não é alguém que aprende a recomeçar, sempre que precisar, você também não vai perseverar, você não vai longe. Recomeçar. Porque a vida sempre vai te mostrar vários recomeços. Então a primeira vez que Davi recomeça, ele é um adolescente e ele foi colocado pelo seu pai a pastorear as ovelhas. Irmãos, estão comigo? Pastorear as ovelhas do seu pai. Agora por que Davi foi fazer isso? Porque Davi fazia parte de uma família de 8 irmãos, ele mais 7. Davi... um dia Deus manda um profeta ir na casa do pai de Davi, porque Deus disse para o profeta Samuel, olha, eu vou escolher um novo rei para Israel, e esse rei é um dos filhos de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Só que o Senhor não falou quem seria o rei. Deus só mandou ele ir lá. E quando ele chega lá, ele fala para o pai, olha, eu vim aqui com essa missão, Deus escolheu um dos teus filhos, e ele já pensou, é o meu filho mais velho, o grandão lá, 2 metros de altura, acabou de chegar da academia, fortão, bonitão, e Deus falou assim, é esse. Ele pensou, o profeta falou, é esse que Deus escolheu. Aí quando ele chama o primeiro, o grandão, e Deus falou para o profeta, não é esse. Então o segundo, que era um pouquinho, né, inferior, assim aparentemente, e Deus falou, também não é esse. E o terceiro, também não é esse. E quando passou os 7 filhos, o pai fala, peraí, mas... E o profeta pergunta, mas acabou? Não tem mais ninguém? Ele fala, tem um. O mais novo. Irmãos,
o baixinho lá. Deus tem um negócio com o baixinho, viu, pastor Rui? Que o baixinho não pode contar muita vantagem, né? Ele tem que ficar na dele. Porque... Irmãos, né, pastor João? A gente baixinho, Deus tem algo assim com a gente, assim, especial. Pensou que ia se esconder de mim, né? Saiu daqui e foi para aí. Brincadeira. E Deus, agora, irmãos, ele tem uma história aqui bem interessante, porque ele fala assim: acabou? Tem mais não? Ah, tem um mais novo. Tem um mais novo. Agora, irmãos, aqui que eu falei para os irmãos quarta-feira, ele precisou recomeçar quando ele era um adolescente. Por quê? Porque era rejeitado. Então, na fase que você é rejeitado, que as pessoas não apontaram, não te escolheram, você não era o mais o provável, né? Nessa fase aqui que ele tem que vencer. Nessa fase aqui que ele tem que, sabe, perseverar, porque foi rejeitado. Ninguém lembrava. E o pior, dizem que ele não era filho da mesma mãe. É provável que Davi ele só tinha o mesmo pai dos meninos, dos outros. Ele era filho de uma aventura sexual do seu pai. Mas pastor, por quê? Porque é o que dá a entender. A Bíblia não diz, mas dá a entender. Parece que realmente foi isso que aconteceu. Por quê? Por que o pai se envergonhou dele? Por que o pai não chamou ele para a festa? O profeta de Israel estaria ali, podia colocar um empregado para cuidar das ovelhas. Não, ele rejeitou. Disse, não, ele não, deixa ele lá, escondido. Nem cogitou na cabeça do pai de que ele seria o escolhido por Deus. O pai nem imaginou isso, ficou surpreso depois. Então muitas vezes, irmãos, na hora de perseverar, é a hora que você é rejeitado, é a hora que você é deixado de canto, é a hora que as pessoas têm vergonha de você. Já aconteceu isso com você? Não sei levantar a mão, mas deixa eu falar, Deus te escolheu. Irmãos, tem um vídeo lá no Instagram, no Face, não sei, de uma música que fizeram, né? Já viu aquela? Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Quem já ouviu essa música? Não sabe falar direito, mas talvez seja eu e você, né? Mas Deus escolheu. Fala para o seu vizinho, você pode ter todos os defeitos, irmão, mas Deus escolheu você. E daí que você tem defeito, Deus te escolheu. Amém? Ontem nós chegamos lá no terreno para trabalhar, e o William já estava lá. Mas assim que nós chegamos, apareceu um cachorro, uma cachorrinha bonitinha, vira lá, tá mais linda, novinha, bem desse tamanho. Aí eu tentei, né, despistar ela, colocar para longe, e ela voltava e entrava, voltava e entrava. Aí quando eu estava lá dentro, veio algo no meu coração: fica com essa cachorra. Digo, Senhor, qual o mistério? Porque é um mistério, irmão, porque quando você pega um cachorrinho, você acha, é quase como adotar um filho, irmão. Se eu pegar o cachorro, se eu colocar no meu carro e levar e colocar na outra rua, e se alguém ver, eu vou ser preso, porque agora é meu. É crime abandonar cachorro. Entrou, aí eu fiquei na minha, os meninos brincando: pastor, é cachorro de sítio, né? Leva, pastor. E eu falei: rapaz, esse negócio não vai prestar. Irmãos, é incrível, mas vários irmãos aqui ligam para mim: pastor, quer um cachorro? Quem já me ofereceu cachorro aqui? Levante a mão. Rogério, olha aqui o tanto. Olha aqui, ó, a Carla, eu tenho um lá que a Carla, a Maria já também. A Carla, esse aí vários, ele trabalhava num pet shop. Pastor, tem um cachorro aqui para você levar. Irmão, eu tenho cara de dono de canil, irmão. Pelo amor de Deus, sou pastor de ovelha, não é de cachorro não. Não sou pastor do cão. E agora, para voltar para o que eu estava falando, lembrei, cachorrinha bonitinha. E eu falei, coloquei no meu coração: porque minha esposa não pode ver um cachorro na rua, ela quer levar tudo. Irmãos, aí eu falei assim no meu coração: vou levar essa cachorra, vou levar. Aí quando eu volto, irmãos, eles lá: pastor, surpresa, mais um. Daqui a pouco, pastor, mais um, tem mais terceiro. Só que passou a mulher e levou, né? Aí ficou dois, aí entrou e tocou lá, não saía mais, irmão. Mas esse segundo é o macho. Irmão, pensa num cachorro feio.
Cachorro feio, irmão. Uma carinha engraçada, assim, uns pelinhos assim estranhos, assim. Eu sei, irmãos, que eu tive que levar o cachorro para casa. Feio, mas eu escolhi. Chegou a hora, aí eu falei pra minha esposa, o bicho é muito feio. Ela disse, é mesmo, é muito feio. Aí quando eu cheguei lá, que eu mostrei, nós começamos a olhar pra cara dele, começamos a dar risada. Que era feio demais, irmão. E você sabe que o feio, às vezes as pessoas não escolhem pela beleza. Você é casado, sua esposa, ela viu alguma beleza em você. Fala para sua esposa, você está do lado dela e fala, você viu alguma coisa em mim? Não é possível. Não sei o que, não sei que beleza foi. E uma vez o meu sobrinho, a esposa atual do meu pai, a gente estava lá no sítio. E meu sobrinho, filho do Claudio, ele estava meio tossindo, gripado. Aí minha madrasta, a esposa do meu pai, ela falou assim, meu filho, ela é muito crente, na Deus é amor. Ela falou, meu filho, se cuida, meu filho, você tem que cuidar da sua saúde. Você é tão bonito. Eu falei para ela, e os feios? É para morrer? Então você vê que o negócio pro feio é meio difícil, né? É rejeitado. Não pergunta se seu irmão é feio, mas olha para o lado e fala, você já foi rejeitado? Eles te rejeitaram porque o irmão falou para outros, irmão, você parece Jesus. O irmão ficou todo empolgado assim. Aí ele falou, Jesus não tinha aparência nem formosura. Então você parecia Jesus, misericórdia. Mas Davi era esse. Diz que era ruivo, mas era de boa aparência, né? Já ajudava bastante. E por que eu falei que talvez ele fosse filho de fora do casamento? Porque lá em Salmo 51, ele faz, irmãos, estão comigo? Ele cita algo que dá a entender também, que reforça essa ideia. Ele fala assim, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então os estudiosos dizem que por causa disso, dá a entender que ele era filho de uma aventura sexual mesmo. Porque se você é filho do seu pai e da sua mãe, você não vai orar desse jeito, né? Dizer, meu pai e minha mãe são pecadores, foram, né, pecadores, por isso que eu nasci. Não, seu pai e sua mãe, quando se relacionaram, foi um relacionamento santo, né? Então não tinha pecado nisso. Mas essa afirmação de Davi reforça a ideia também. Então ele foi alguém que teve que recomeçar muitas vezes. Carro prata, Corsa prata, placa DLC 3632, né? Vou comparecer. Não é daqui não, né? Aqui os não tem Corsa prata, só. Amém, irmãos? Então ele teve que recomeçar quando era adolescente. Ele teve que recomeçar um pouco mais para frente, quando ele teve que enfrentar um gigante. Ele estava lá diante do gigante, porque ele vai visitar a guerra, e quando ele chega lá, que o pai dele mandou levar alimento para os irmãos, ele já estava evoluindo já, né? Agora foi levar alimento para os irmãos, e quando ele chega lá, os irmãos começam a falar coisas com ele, desagradáveis. O que você veio, seu bisbilhoteiro, curioso, o que você veio fazer aqui? Porque ele queria saber o que estava acontecendo. Disseram que o gigante afrontava o exército de Deus, e ele falou, não pode acontecer isso, eu vou lá, eu vou resolver essa parada. Era um baixinho invocado, irmãos, todo baixinho é invocado. Sabia, João? Todo baixinho é invocado. Ele falou, eu vou resolver esse negócio aí. E o rei falou, você não pode ir, não dá para você não esse negócio aí. Ele falou, eu vou. Sabe, ele tem que aprender a recomeçar aqui. Ele foi lá, você já conhece a história, venceu o gigante. Depois daquilo, e ele já tinha sido ungido rei. Quando o pai mandou chamar, ele foi ungido rei. Só que ele não assumiu o reinado. Os irmãos estão comigo? Eu vejo muita conversa. Ele tinha sido ungido rei. Ele já era rei de fato, ungido, mas não era de fato, não estava no trono. Estava esperando o tempo. Sabe, o que Deus tem para você, irmãos, tem um tempo também. Deus está trabalhando na sua vida. Tem promessa de Deus para você. Tem coisas que Deus já estabeleceu, só não se concretizou ainda. A promessa está firmada.
na sua vida, é para você. Mas tem o tempo. Fala para o seu vizinho, tem o tempo, irmão. Espera que vai acontecer. Só não acontece o que Deus não falou. O que Deus disse vai acontecer, irmão. Amém? Então ele sai dali, um herói, mas ele volta para casa do pai. Aí sabe o que aconteceu? O rei ficou endemoniado. Aí mandaram, sério, tem alguém que toca bem, toca harpa? Davi. Sabe? Isso é importante. Às vezes você não é valorizado, não é reconhecido. Só que Deus te deu talentos. Deus te deu habilidades. Às vezes você está escondido lá entre as ovelhas. Mas Deus já te chamou. Amém? Os irmãos que Deus usa são esses irmãos que estavam lá escondidos. Estavam lá, assim, debaixo de muitas coisas assim que aconteceram na vida, mas já tinham chamado de Deus. Amém? E Davi, então, é chamado e vai para o palácio. Agora ele está no palácio, está chegando perto do propósito. E quando ele está lá, tocando para o rei, o demônio saía do rei, o espírito mal saía do rei. Mas antes de sair, muitas vezes o rei pegava uma lança, tentava atravessar e matar o Davi. Isso aconteceu muitas vezes. E todo dia ele tinha que vir ali e recomeçar o seu ministério. Debaixo de ameaça, o inimigo tentando cravá-lo na parede com a lança. E um dia, sabe o que aconteceu? Passou os dias, o rei o expulsa. E ele casou com a filha do rei. O rei tomou a filha dele, deu para casar com outro homem e expulsou da cidade e expulsou do país. Será que nós já vivemos coisas assim? De recomeço? Você está lá numa fase da sua vida, você fala, agora vai, agora a coisa anda. Aí daqui a pouco vai tudo de água abaixo, né? Aí entrou na empresa, você fala, agora vai. Aí quando você percebe, não foi. São fases. E o que Davi aprendeu? Recomeçar em Deus. E sabe o que aconteceu aqui? Ele é expulso, foi morar no país vizinho. O rei daquela nação deu uma cidade para ele chamada Ziklag. E ele foi guerrear uma guerra do Senhor. E quando ele volta, o que aconteceu? Zero. Casa destruída. Filhos levados cativos, esposas levadas cativas. O que ele tem que fazer? Recomeçar. Deixa eu falar para você, recomeçar não significa que você não está dentro do propósito de Deus. Recomeçar faz parte. Bem? O que você não pode é desistir. Você tem que sempre estar pronto, ter o coração pronto para recomeçar. Às vezes tem coisa que você nem imaginava que ia acontecer na sua vida. 10 anos atrás você olhava e você ia estar onde você está hoje. Sabe o que aconteceu? Você resolveu perseverar, continuar. E hoje você está aqui, talvez recomeçando. Eu acho que Deus nos ensinou muito sobre isso nessa semana. Deus falou muito comigo sobre recomeço. Eu sou um cara muito bom de recomeçar. De vez em quando tem que recomeçar algo. Porque, sabe, irmãos, e sabe o que aconteceu? Ele foi, venceu a luta, trouxe a família, trouxe de volta. E sabe o que aconteceu? 3 dias depois, os homens de Judá vieram e levaram ele e colocaram ele como rei de Judá. É como se fosse um estado de Israel. É como se a promessa era que ele fosse rei do Brasil, mas ele começou reinando aqui em São Paulo. Então eles trazem ele 3 dias depois. Você percebe que às vezes a sua vitória está bem pertinho? Você percebe que às vezes está no alcance da sua mão, quase encostando os dedos na sua vitória. E quando você desiste, você desistiu da sua vitória, que estava tão perto. Os irmãos estão comigo? Amém. Aleluia. Então esse foi o aprendizado que nós tivemos com Davi. Diga comigo, perseverança. E acho que na quinta-feira ou foi sexta, nós aprendemos sobre o quê? A vida em você, essa vida, produz o quê? Disposição. Irmãos, isso é algo que tem que ser produzido no seu coração sempre. Disposição.
disposição para recomeçar, disposição para ter coragem. Sabe, Jesus, ele foi à cruz e te salvou, sabe por quê? Porque ele estava disposto. Diga comigo, disposição. Sabe, irmãos, eu creio que Deus tem procurado pessoas com disposição. Porque é muito normal, é muito comum você falar com as pessoas, você fala, acho que não dá, acho que eu não vou conseguir, acho que para mim não, sabe? Disposição, porque isso é outra chave de Deus na sua vida. É uma chave para a sua vitória, disposição. Eu falo sempre para Deus, eu sou uma pessoa disposta. Eu sempre falo, Senhor, não me deixe se me tornar indisposto. Jesus, ele foi na cruz porque ele estava disposto. Na noite anterior, na noite de ser preso, ele estava sofrendo, estava em agonia, e ele ora, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas imediatamente, mas que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Ou seja, eu estou disposto a suportar o que for preciso. Disposição. Diga comigo, disposição. Amém. Aleluia. Elias, aí eu ia falar de Elias, mas a hora não dá tempo, não dá mais. A hora não dá tempo é boa, né? A hora não dá. E Elias é alguém que teve disposição. Disposição. Eu quero enfatizar isso aqui. Acho que sexta-feira nós falamos sobre isso. Disposição, sabe de quê? De não negociar a verdade de Deus na sua vida. Os dias de Elias eram dias difíceis. Por quê? Porque o povo estava acreditando na mentira de Satanás. E o problema, irmãos, é quando nós mesmos começamos a nos conformar com o mundo. É quando a sua mente começa a concordar com o mundo, porque automaticamente você discorda de Deus. Ou você fica no meio termo, nem lá e nem cá. E se você está nesse lugar, então você já decidiu o seu lado, você está do lado do mundo. E aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Elias disse, não, só tem um Deus verdadeiro. É a esse Deus que se deve adorar. E ele desafia centenas de profetas do inimigo. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido como o único Deus verdadeiro. E ele está ali sozinho, sozinho. Irmãos, Jesus também estava sozinho. Porque tem momento na sua vida, presta atenção. E o que você vai passar, nem sua esposa, nem seu esposo vai contar com ele. Não vai poder. Ele até gostaria de te ajudar. Ele gostaria de fazer algo por você, mas não dá para fazer. É você. É uma luta sua. Então é um posicionamento seu. Amém? É uma disposição só sua. É algo que você sozinho tem que decidir no seu coração. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então Jesus fez isso quando foi para a cruz. Elias fez isso. Elias fez isso, então ele enfrenta os profetas de Baal, vence os profetas, depois ele vai lá porque não estava chovendo naquele tempo, ele vai lá orar para que haja chuva, mas ele foi sozinho. Ele mudou alguém, levou alguém só para ver, conferir o que estava acontecendo ao redor. Ele estava orando sozinho. Tem coisa que você tem que orar sozinho. E você vai ter vitória, porque já tem um rio dentro de você. Você não está só, na verdade. Tem um rio dentro de você. Tem vida dentro de você. Aleluia. E algo que nós aprendemos hoje, irmãos, é que essa vida ela vai produzir em nós paixão. Talvez você já saiba do que eu estou falando. Poucos aqui talvez não tenham tido uma paixão na sua vida. Uma paixão verdadeira. Porque quando você tem uma paixão verdadeira, você passa por qualquer coisa. Já viu aquelas pessoas que levam o amor dele para comer fora, assim, no lanche, no McDonald's, que mais? No lugar caro que você ia? Outback, nem sei nem falar o nome, tão caro que é. Outback. E quando você leva o seu amor, quando você leva a minha filha, Mateus, e chegava lá, você ficava olhando do lado direito do cardápio? Não, né? Você olhava, sabe o que você ia? Qual era o prato, né, do dia? Você ficava lá, não pega esse não, que tá caro. Você ficava falando isso? Não, você não faz. Por causa de quê? Da paixão. Agora quando você não é apaixonado, você levar a esposa para comer uma pizza, você fala, essa não, pô. Portuguesa tá cara, tem que pegar a meia, calabresa e mussarela aí, que é 30 só. Você faz isso? Porque quem está apaixonado paga qualquer preço. Está perto da sua esposa, pega na mão dele, na mão dela e fala, paga qualquer coisa por você.
Pede o que quiseres, que te darei até metade do meu reino. Fala. Quem está apaixonado, irmão, não reclama do preço. Quem está apaixonado não reclama da distância. Eu lembro, eu vou falar uma coisa aqui que minha esposa não está aqui, está sendo gravada, apaga essa parte. Mas quando eu tinha 17 para 18 anos, eu me apaixonei. Primeira vez, não foi por ela. Aí eu tinha ganhado uma máquina fotográfica e eu ganhava dinheiro tirando as fotos. Eu já fui tudo, até fotógrafo, você não sabia, né? Fui fotógrafo. E me chamaram para ir numa festa, tirar foto no casamento. E eu saí cedinho da casa do meu avô paterno, andei mais ou menos uns 10 quilômetros daqui no sítio. Depois, e naquele dia, um sábado, tinha um culto, e aquela jovem ia estar no culto, e o meu coração estava acelerado, e eu tinha me comprometido de estar naquele culto. Mas era depois daquela festa, 20 quilômetros depois. E eu saí daquela festa às 4 horas da tarde, eu andei até 7 da noite, 8 da noite, irmãos. A pé. Vocês ficam reclamando, Uber, e não sei o que, Uber demorou 5 minutos, irmão. Eu andava 4 horas a pé, meu irmão. Chinela havaiana. Eu estava apaixonado. Irmão, apaixonado, gente apaixonada não mede distância, irmão. Paga qualquer preço. Eu fico vendo esses jovens que vão casar, às vezes não tem recurso nenhum, mas o ano que vem nós casamos, e começa a trabalhar, e vender trufa, e começa, domingo vai vender mais, vai ter mais trufa, e começa, e chama para a pizzaria, não vou não, por quê? Vou casar, estou apaixonado. Sabe, irmãos, deixa eu falar para você, essa paixão por Deus, essa paixão por Jesus é que vai nos mover. Porque quando você está apaixonado, você não mede esforço. 2 horinhas de culto, isso não é nada. Eu quero é Jesus, eu quero é Deus. Lembra do louvor que a gente cantava antigamente? Eu quero é Deus. E cada um num tom. Eu quero é Deus. Como que era, Marcelo? Marcelo cantava aqui. O que vão pensar de mim? Eu quero é Deus. Por quê? Ninguém morreria assim. Foi uma morte terrível. Então, quando você sabe o preço que você foi pago por você, então você se torna apaixonado. Qual que é aquela frase que a gente comentou aqui no começo do louvor? Você lembra? Capaz de lembrar? Você comentou, mas eu quero que você fique de pé em nome de Jesus agora. E eu gostaria que os me colocassem um trecho, 1 Coríntios capítulo 13. Porque essa vida, irmãos, precisa produzir em nós paixão pelo Senhor. É necessário nesses dias um despertar. Atenção. É necessário nesse dia um despertar de amor pelo Senhor. Fala o seuzinho. Eu creio que esse é um tempo que o Senhor está despertando um amor por Jesus. E quando isso acontece no seu coração, você não mede esforço. Você quer estar junto com os irmãos, você quer estar na equipe, você quer trabalhar, você quer estar no culto, você quer fazer a obra de Deus, você está dizendo, conta comigo, eu estou junto com você, eu tenho me tornado muito apaixonado pelo Senhor, porque eu descobri o quanto Ele pagou por mim. Olha o que Paulo diz. Paulo diz o seguinte, presta atenção. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios, todo conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me valerá.
O amor, aí ele vai falar o que tipo de amor é esse? Paciente. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura o seu próprio interesse. Então isso aqui é um termômetro. Quando você é uma pessoa que está procurando só os seus interesses, o seu bem-estar pessoal, a medida de amor está lá embaixo. Não se irrita facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a bondade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca acaba. Até aqui. O amor, diga comigo, o amor nunca acaba. O amor não acabou. Tem um amor dentro de você. Romanos 5:5, por favor, João Vitor. Romanos 5, pastor, mas tem, porque nós já aprendemos essa semana que a divina semente já está dentro de mim e de você, ela não vai embora. Pode diminuir, o tanque pode ficar na reserva, quase vazio, mas essa palavra diz que, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora feche seus olhos. Aleluia. Você é um bem-aventurado, irmão. Você é mais do que feliz, porque o que você precisa já está dentro de você. O Senhor já colocou dentro de você, já faz parte da sua vida. O que precisa ser feito? Desenvolver aquilo que Deus já colocou em você. A divina semente que foi semeada dentro de você. Você já é. Você já tem coragem, você já é perseverante. O que você precisa é desenvolver isso no Senhor. Amém? Você precisa ativar. O David leu aqui, o rio flui. Você precisa deixar esse rio fluir. Você não pode paralisar esse rio, deixa fluir. Deixa fluir. Você não fica só para você, deixa fluir no seu coração. Você pode falar com o Senhor agora. Você pode falar com o Senhor, Senhor, eu entendo que agora tenho tudo que eu preciso, está dentro de mim através do Espírito Santo. Até mesmo o amor, esse amor que nós lemos aqui, já foi derramado dentro do meu coração, pelo Espírito que me foi dado. Eu já tenho. Talvez a medida esteja baixa, pequena, mas vai crescer. Diga, Senhor, faça crescer, me ajuda a fazer crescer essa semente, a desenvolver, a fluir esse rio. Abre a sua boca, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a falar algo para o Senhor, baseado na revelação que você teve. Dê uma resposta para o Senhor agora, baseado no que você recebeu nessa noite. Dá um passo aí para o corredor, aqui para frente, para a gente orar sobre isso. Aleluia. Baseado naquilo que o Senhor falou no seu coração. Você recebeu algo do Senhor? Então se movimente 2 passos pelo menos para algum lugar, porque isso mostra que você está acreditando. Lembra, nós falamos o apelo. Esse é o momento do apelo. Você está crendo que o que foi falado é do Senhor para a sua vida. Amém, queridos? É do Senhor para a sua vida. Eu gostaria que ninguém ficasse no lugar. Se você crê que Deus já fez isso, que já derramou, e que Ele quer despertar em você alguém corajoso, alguém perseverante, alguém que vai sempre recomeçar, alguém que não vai se acomodar, alguém que vai dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero estar dentro do chamado, da chamada proposta, da carreira proposta, eu quero estar nesse lugar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz. Pai, em nome de Jesus, nome de Jesus, Pai, estamos aqui porque nós queremos estar dentro da carreira proposta.
O Senhor nos propôs algo, o Senhor propôs uma jornada, o Senhor propôs uma caminhada. Existe uma carreira, existe um chamado, um chamamento de Deus, e nós queremos estar dentro dessa carreira, dentro desse chamado. Nós não queremos ir nem para a direita nem para a esquerda, nós queremos seguir em frente. Nós queremos seguir em frente, nós queremos atender ao teu chamado, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluias, oh, Deus conosco, Deus sempre presente.